Bom, estamos ao vivo agora. Quero mais uma vez, já agradeci aqui, antes da gente entrar ao vivo, vou agradecer publicamente você por ter aceitado o convite aí. Como eu te falei, muita gente me pediu, meu irmão, faz uma live aí com o Conde, faz uma live com o Conde. E eu confesso que eu não conhecia teu canal. Depois de eu conhecer, eu achei mó barato. Cara. Muito obrigado, viu? Eu particularmente, eu digo que a recíproca é verdadeira. Eu agradeço, inclusive, a oportunidade que você está dando no seu espaço, obviamente, né? Poxa, eu fico assim, inclusive, lisonjeado com a honra. Que isso, pô, é um prazer muito grande. Gosto muito do seu ponto de vista, acho muito, muito legal. E independente de algumas coisas que a gente diverge, sim, que a gente vai falar aqui também, que é normal, é sadio. Inclusive, eu quero aprender algumas coisas com você, que eu vi que tu tem um arcabouço aí intelectual muito grande na área religiosa, e é algo que eu tenho muita curiosidade em muitas coisas, e é isso que eu quero beber da sua fonte aí um pouco, entendeu? Eu agradeço, inclusive, pelo elogio. Eu acho que não é tanto assim, mas tudo bem. Não, dá para ver, você fala com muita propriedade, muita coisa, isso é muito bacana, cara. E você também foi um dos... Aí uma vez eu fiz uma enquete aqui no canal, eu falei, com quem vocês gostariam que eu fizesse umas lives compartilhadas? Aqui eu já fiz aqui no canal com o Nando, já fiz com Mamãe Falei, já fiz com o Sandro Rocha, já fiz com o Ferreira. E aí o pessoal, meu irmão, tem que fazer com o Conde, tem que fazer... Aí por isso que eu saí doido atrás do teu contato. Eu fico até surpreso, porque a minha popularidade está tão baixa na internet que você viu, por exemplo, eu tive agora uma perda de 3 mil inscritos. Então, isso é normal. Não, eu nem me importo, eu acho que tá no direito das pessoas, se as pessoas não gostam que você fala, paciência, né? Mas é até surpreendente que alguém, de fato, assim... Né, uma pessoa aparentemente tão impopular como eu, de repente, né, faça uma votação e diga o Conde, né? Mas, eu agradeço pela votação aí, pela preferência. Não, mas o pessoal gosta muito de você, cara, você pode ter certeza, E deixa eu começar, meu irmão, para começar, eu precisei assistir uns 15 vídeos teus para entender o que tu falava no começo. Conde Lopé, de quê? Da onde? De La Villanueva. Villanueva. Eu só vi assim, boa noite, meus amigos do vlog do Conde, blá, 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 blá. Eu falei, o que esse cara tá falando, maluco? Aí eu botava outro. Né? Da onde é que veio esse negócio de Conde Lopé de La Villanueva? Vou contar o segredo, publicamente. Olha que você tem alta visualização. Não, é um nick, basicamente é um nick, né? Um nickname. E isso na época do falecido Mirk. Eu acho que você se lembra do Mirk. Foi da sua época do Mirk? Foi. Ou você ainda era... Não, foi. Foi. Então pronto. Então a gente já tá kits aqui, né? Pelo menos eu sou ainda do disco vinil. Então, bom, mas isso é para muita gente conhecido. Mas olha só. Então, o falecido Mirk. Então eu usava esse codinome, né? O Conde Lopé de La Villanueva. Na verdade, foi uma brincadeira que eu fiz, porque eu folhei um livro é uma biografia que eu folhei do Michel de Montaigne. Michel de Montaigne foi um filósofo francês do século XVI. E ele tinha uma árvore genealógica franco-espanhola, ele tinha uma árvore genealógica espanhola do século XIII, XIV, inclusive era meio judaica, meio cristã nova, chamado Lopé de Villeneuve. Né? De Villeneuve. Aí eu disse, achei interessante essa coisa. Vou colocar o nick aqui, Conde Lopé de Villeneuve. Quer dizer, eu digamos que eu afrancesei o Lopes e castelhanizei o Villeneuve. Ficou bacana, né, meu? Ficou legal, né? Não, pegou, né? Pegou até hoje, ficou um codinome. Então, essa, digamos assim, fim do mistério do Conde Lopé. Olha aí, vou botar aqui até a moderadora aqui do chat, a Caia, que era uma que adora os assuntos que você aborda, ela colocou aqui, ó, Villanueva, quem diria, mistério resolvido, que ela era uma também que nem... Eu conheço, eu sempre leio, eu vejo ela fazendo os comentários, olha, um grande beijo para você, um grande abraço aí. A Caia é uma querida, cara. Oh, meu Deus, pessoa que tá visualizando os vídeos, um patrocínio aumenta aqui. Vamos lá. Aí, ó, Luiz Gustavo Rodrigues de Sá, mais um aí que gosta bastante de você, ó. Matheus Silva, Conde é foda. Muito obrigado. A galera aqui curte pra caramba você, cara. Muito obrigado.
Conde, qual que é a sua formação, irmão? Porque eu percebo que você é um cara que fala bastante sobre tudo, né? Você dá uma ênfase maior à política, nas suas crônicas, política e religião, sobretudo, né? Mas você é um cara que tem vasto conhecimento de história, dá para perceber, de filosofia. Qual que é a sua formação acadêmica? Eu sou formado em Direito pela Universidade Federal do Pará, né? Eu sou advogado, eu tenho carteira de ordem, embora eu raramente exerço. Eu raramente exerço a advocacia. O meu ramo atualmente é o comércio, né? Eu trabalho no comércio de família, né? Mas a minha formação é que eu sou formado em Direito, e digamos assim que seria uma pós-graduação, eu teria uma especialização em História pela Universidade Estadual de Maringá, né? Embora muita coisa assim do que eu comprei, de livros e tudo, foi um pouco de autodidatismo, né? Foi um interesse, né? Questão da curiosidade mesmo, né? E acabei formando minha bibliotecazinha particular, e a gente lê aos poucos assim, vai começando a entender o que a gente quer compreender, né? E você acredita que o autodidatismo ele acaba sendo uma forma de você se libertar dos grilhões das ideologias que são implantadas nas instituições de ensino? Olha, ajuda, tá? Eu não chego assim a amaldiçoar as estruturas de ensino, porque eu acho que também há coisas positivas, tá? É claro que, infelizmente, houve um aspecto, principalmente na área de humanas, um aspecto de ideologização, né, de politização da área de humanas. Isso não é uma coisa, isso já é uma coisa de longa data, mas com certeza, digamos, você fugir um pouco, né, de certos padrões. Claro que eu não deprecio. Por exemplo, eu fiz um curso de história, né? Eu até larguei o curso de história. Mas, por exemplo, algumas coisas do curso de história que eu aprendi, de fato, foram importantes para mim também. Claro que muitas coisas também foram acréscimo, tá? Mas eu não deprecio, tá? Existem coisas boas e coisas ruins. Eu poderia também chegar no fato do curso de direito. Embora eu não exerça totalmente o curso de direito, mas a formação do direito me deu uma base de entendimento sobre certas coisas das relações humanas mesmo, das relações cotidianas, das relações práticas, que com certeza, se eu não tivesse esse título, com certeza não aprenderia nem mesmo lendo, né? Então existem certas situações de formação que demandam uma certa experiência, digamos assim, um certo convívio em certos ambientes, entre os quais o ambiente acadêmico. Então, eu não chegaria assim, claro, existem problemas muito sérios no meio acadêmico, tá? Existem problemas até muito graves em alguns cursos, né? Muitas vezes eu acho que falta um certo arejamento. Às vezes a academia ela tem um poder até mesmo de esterilizar você. Por exemplo, eu falo isso pela experiência de certos professores universitários. Então, você tem um ambiente muitas vezes engessado, por assim dizer, engessado. Então, o autodidatismo até sempre te ajuda, porque tem muita coisa, da mesma forma que teve algumas coisas que eu aprendi na faculdade, aprendi, digamos, no sentido de uma metodologia, de uma certa disciplina, e olha que disciplina para mim é um problema muito sério, porque eu sou totalmente disciplinado, mas o autodidatismo te ajuda, com certeza. A formação, claro, formação ela é um complemento, mas assim, você buscar uma formação por conta própria em algumas coisas, com certeza você não vai encontrar em certas academias. Claro que você tem que se aprimorar, né? Se você tem a vocação para o estudo, de certa forma, tudo que vier, digamos assim, é lucro, por assim dizer. Então você vai buscando a formação, você vai acumulando, né? Você acumulando as bibliografias, os livros, enfim, né? Deixa eu só te fazer um aviso, você vai reparar que de vez em quando você está falando e eu vou olhar para baixo, é porque aqui embaixo está o notebook. Eu estou viajando, eu não tô lá, quando eu estou no meu escritório eu consigo colocar a câmera de um jeito que eu consigo olhar para frente o tempo todo e ver. Tu és lutador de vale tudo, né? Não, sou aposentado, hoje eu sou só um velho que só apanha da molecada e só ensina para eles agora. Então, eu tô aqui agora em Abu Dhabi, inclusive a minha aluna, o pessoal que está perguntando aí no chat, minha aluna lutou aqui no UFC quarta-feira, venceu, estamos levando essa vitória para o Brasil, mas dessa forma, aqui como eu tô longe, eu tenho que ficar com o notebook aqui vendo a mensagem do pessoal, então olha aqui para baixo, mas eu tô te escutando, tá? E o pessoal do chat também, se eu demorar um pouquinho... Não, fica à vontade que eu estou aqui. Você não me xinga aí no chat, não. Pô, brincadeira, vi a gente aí. Eu tenho que olhar pra cá e pra cá, rapaziada. Calma. E o seu interesse Você tem, então, a formação em Direito, em História, né? A formação acadêmica. O seu interesse pela teologia, pela religião, surgiu quando e onde que você início começou a se aprofundar? Porque eu vejo que isso é algo muito, muito característico seu.
Muito. Acho interessante essa observação. Na verdade é o seguinte, na minha casa, de certa forma, o cultivo dos livros foi alguma coisa importante, pelo menos do meu pai. Meu pai é uma pessoa que gostava de livros, né? E eu, claro, fui sempre me interessando. Uma questão, acho, de vocação e até por assim dizer, de ambientação também. Apesar de que meu pai era o seguinte, meu pai era um homem de formação católica, né? Ele estudou na igreja, né, nas colégios católicos, só que ele teve umas leituras um tanto iluministas, assim, e começou a partir para o agnosticismo e ateísmo. E durante a minha adolescência eu fui muito influenciado por isso, pelo agnosticismo e pelo ateísmo, né? Eu fui um ateuzinho chato, assim, não diria tão militante assim, mas extremamente chato. Mas só que é aquela história, eu acho que a motivação da curiosidade sobre certas coisas e o interesse, talvez seja uma vocação, não sei, né? Mas sempre eu fui uma pessoa que eu me ambientei a gostar de leitura, né? E também, no caso, a história me chamava atenção e também a filosofia, em particular a filosofia política. Aí pergunto por quê? Talvez a questão de que a história humana me fascina, né? A história humana me fascina. E como eu fui buscar a teologia? Através dos estudos, né? Através do estudo e também através dos contatos e fazendo as minhas reflexões sobre a vida, né? E nesse ínterim eu tive assim um processo lento e gradual de conversão ou reconversão ao catolicismo, até porque eu fui batizado na igreja católica, criança, mas meus pais não eram católicos praticantes. Meu pai era um homem completamente em crise com a igreja, minha mãe completamente indiferente com a religião, né? Uhum. Mas eu fui buscando aos poucos, né? E eu fui talvez me convencendo de que realmente existem certas coisas que têm sentido e têm razão de ser. E uma delas é a religião, uma delas é Deus, né? Provavelmente dito, como também, digamos, no caso, a Igreja Católica, uma coisa que me chama na Igreja Católica é a influência nevrálgica que ela teve na civilização, na forma de viver da nossa atualidade, né? Então, por exemplo, existem coisas que as pessoas não têm ideia de como é a influência da igreja. Então, a igreja ela teve uma influência civilizacional, ou seja, o que nós entendemos como civilização, né? A civilização vem da palavra civitas, né, que vem dizer cidade, né? O que você vê na cidade? A cidade é a relação mútua entre as pessoas numa espécie de concórdia, numa situação de concórdia. Então, a igreja ela tem isso, ela tem uma mensagem civilizatória, uma mensagem de educação, uma mensagem de aperfeiçoamento, né? E ela aperfeiçoou praticamente todas as instituições do gênero humano, e isso se reflete na vida do Ocidente, do que nós pertencemos. Mas é claro que existe algo mais além, né? Ou seja, que a igreja, de fato, ela deu as respostas que, de fato... Não é que a igreja deu respostas que eu queria, porque eu não tenho moral para decretar o que a igreja tem que responder por mim, né? Justiça já feita. Porque quando a gente diz assim, eu busquei resposta, encontrei. Não é que a resposta não depende de você, né? Eu não posso decretar isso. Mas é porque realmente é um todo coerente. É um todo coerente. E aí, inclusive, isso foi a razão até mesmo da minha militância, por assim dizer. Uma das razões da militância na internet, a outra foi a política, porque eu sempre fui antipetista, anticomunista, né? Até porque eu achava que, por exemplo, as ideologias, e aí a gente fala até do mundo acadêmico, né? O mundo acadêmico tem simpatias por ideologias totalitárias, ideologias que, se aplicadas na prática, vão destruir a liberdade humana, vão destruir a consciência humana, vão destruir tudo aquilo que há de autêntico no ser humano. E vejam que, por exemplo, como eu falei aqui do ateísmo materialismo, uma coisa que eu fui percebendo quando eu fui amadurecendo meus estudos com relação ao Ocidente, com relação à história da igreja, com relação ao cristianismo, com relação às instituições antigas, digamos assim, antes da Revolução Francesa, digamos assim, eu fui refletindo e fui percebendo que o meu materialismo, o meu agnosticismo, talvez seria também uma das causas, né, poderia dizer que, se eu acreditasse nisso, com certeza seria uma das causas da servidão humana, porque grande parte das ideologias totalitárias, elas são ateístas, elas têm uma visão do homem como um elemento estritamente terreno, estritamente imanente. O que é o imanente? Ou seja, é só aquele momento, ou seja, é como se o homem fosse uma coisa qualquer, como se o homem fosse um animal qualquer, né? Não tivesse uma especialidade, uma dignidade essencial na sua existência. E, de fato, o cristianismo dá essa dignidade que raramente qualquer outra doutrina é capaz de dar. Então foi por isso que eu fui aprimorando, amadurecendo e fui investigando, né? Fui pesquisando, comprando meus livros e tudo, e fui amadurecendo também a minha busca da fé também, né? Eu vou deixar o papo da religião
na nossa live, porque ali eu acho que a gente tem algumas divergências na questão religiosa, e eu quero, inclusive, pegar algumas, como você é um cara muito esclarecido nesse assunto e tem um arcabouço intelectual muito maior que o meu nesse assunto, eu quero tirar até algumas dúvidas contigo. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta, antes da gente entrar na política, ainda a respeito de religião. Você falou que teu pai tinha ali umas ideias iluministas que levaram ao agnosticismo. Eu não sei nem se esse termo é correto, você acha que a cientificação do homem tira ele um pouco do caminho da religiosidade e coloca no caminho do gnosticismo, por exemplo? Olha, a sua pergunta, inclusive, é muito boa, diga-se de passagem. O problema não é a ciência, tá? A igreja não é refratária à ciência. A cristandade nunca foi refratária à ciência. Na verdade, a ciência surge da época dentro da própria civilização cristã. Porque, por exemplo, se Deus é um logos, né? O logos quer dizer o quê? Logos no grego quer dizer o quê? Sabedoria, quer dizer o quê? Né? Razão, né? E nós estamos falando de um logos divino, é uma razão suprema, superior, divina, né? Deus também criou um homem à sua imagem e semelhança. Então, nós temos também uma capacidade racional de compreender o mundo, né? Então, basicamente, a nossa inteligência, ela serve justamente para a compreensão das coisas existentes, né? E Deus criou uma realidade conforme uma ordem para ser compreendida. Claro que nem tudo é nos dado a compreender ou a ser revelado aqui, né? Mas a razão natural, a própria razão natural, compreende as coisas desse mundo em alguns aspectos, né? Então, vejam, por exemplo, o problema não é a ciência. O problema é uma ideologia cientificista que coloca a ciência como uma explicação total da realidade. E como essa ciência, essa mentalidade ideológica da ciência, que ela não é método científico propriamente dito, ela já extrapola o método científico e vai para o âmbito filosófico mesmo, porque nós estamos falando de... Se nós estamos colocando a ciência como um conhecimento totalizante, então nós estamos dizendo que a ciência é um princípio que explica a realidade, né? Um fundamento total da realidade. Mas isso é completamente absurdo, porque a ciência não explica muita coisa, até pela limitação do seu próprio método científico. Por exemplo, a ciência não vai explicar certos comportamentos humanos, a ciência não explica a personalidade, a ciência não explica nem a si mesma. Por quê? Porque a própria faculdade de conhecer, necessariamente, ela não tem nenhuma capacidade de racionalização do ponto de vista científico. A ciência, ela tem um objeto que lhe é próprio, quando nós estamos falando de ciência natural, naturalmente, nós estamos falando da ciência, porque a ciência ela tem uma palavra equívoca, ela pode significar várias coisas, mas o que você está falando é o seguinte, é basicamente aquilo que no século XIX se convencionou chamar positivismo, né? O positivismo de Augusto Comte e de muitos outros pensadores que colocavam a ciência, a técnica também, como um elemento totalizante da realidade. E muitos dos chamados regimes totalitários, o nazismo, o comunismo, eles partem também de certas ideias pseudocientificistas. Você tem, por exemplo, no caso da ideologia nazista, um dos aspectos, alguns traços cabais da ideologia nazista, que é o quê? A pseudociência da raça, a pseudociência da eugenia, a pseudociência do evolucionismo e assim sucessivamente. O marxismo-leninismo, o marxismo também tem uma ciência histórica, a ciência marxista, né, o materialismo histórico dialético. Então você vê que todas essas ideias, elas querem ser totalizantes da realidade, elas querem abarcar toda a realidade e querem, inclusive, remodelar o ser humano, a complexidade do ser humano, a estreiteza desses conceitos abstratos que muitas vezes não explicam grande parte, né, do que é, de fato, não somente o ser humano, como também a própria realidade. Então, nesse ponto, esse que é um problema, a cientificação, agora não sai. O cientificismo, vamos lá, parece aquele personagem que fala, não consegue. O cientificismo, de certa forma, ele tem esse pecado mortal, né? Esse pecado mortal. Aí eu me recordo de uma frase que é atribuída ao Dr. Enéas, não sei se de fato é dele, eu creio que sim, que ele dizia o seguinte: se em um único cromossomo nós conseguimos armazenar a mesma quantidade de informação de mais de 4.000 livros, eu me nego a duvidar que exista um Deus. Então é mais ou menos assim que eu penso também, né? Olha, por exemplo, vamos pegar o seguinte, você falou da questão de livros e conhecimento, tá?
o conhecimento é uma coisa imaterial, uma coisa que não se explica do ponto de vista científico, do ponto de vista quantitativo, né? Que a ciência ela tem esse aspecto quantitativo, né? De quantificação, de racionalização de grandezas, enfim, né? Por exemplo, se você lê 1000 livros, onde é que estão esses 1000 livros na sua cabeça? Não tem muita coisa como explicar do ponto de vista qualitativo. Né? Você pode explicar do ponto de vista filosófico, teológico, religioso, mas científico, com certeza não. Sim. O máximo que você vai ver é aquele besterol que ele diz, não, mas isso aí são os neurônios. Ele diz, olha, eu não sei, eu gostaria de ter, assim, eu parafraseio, né, o falecido padre Antônio Carreira. Esse padre era um astrofísico do Vaticano, que ele dizia o seguinte, diz assim, já que vocês estão falando da matéria, me diz assim, qual dos atributos físicos da matéria explica uma poesia? ele acaba, porque ele, como era físico, uma vez ele chegou com um cara que era ateu, coitado, o cara que era ateu era um jurista espanhol, um homem também que era um grande intelectual, só que nesse aspecto metafísico, religioso, ele era um pouco meio raso, né? E ele veio dizer que o espírito era material e não sei o quê, e o padre chegou e disse, olha, na física, a matéria se explica por 4 propriedades, né? O nuclear forte, nuclear fraco, eletromagnética e o gravitacional. Aí diz assim, qual dessas 4 forças da matéria explica a poesia? Aí o cara ficou, o quê? Quer dizer, tem coisas que não tem como explicar da ponto de vista assim. Não tem mesmo. De forma alguma. Vamos entrar agora na seara política. Sim. Eu percebo também pela... antes disso, deixa eu falar uma coisa aqui. Você teve um problema no seu canal e bateu de frente com o YouTube, não foi isso? Que tiraram o teu canal? Como é que foi isso? Sim. Não, foi o seguinte. Eu gravei 3 vídeos, né? Foram 3 vídeos aí que me deram problemas. O primeiro vídeo foi uma coisa até meio boba. Foi uma briga aí que eu tive com uma dona, que ela começou a tomar as dores de um sujeito que se diz católico, mas ele defende umas ideias meio fascistas, né? Ele tem simpatia por Hitler, por Mussolini, essas coisas todas. Aí eu fiquei assim, não, pera lá, o católico não pode defender essa merda aí, cristão mínimo não pode defender essas merdas totalitaristas aí, principalmente o nazismo. O fascismo italiano ainda é mais light do que o nazismo, mas também tem seus problemas muito sérios. Então eu falei, eu cheguei e fiz uma crítica, o cara disse, olha, meu filho, sabe o que você quer fazer? Você quer fazer o seguinte, da mesma forma que a esquerda faz a teologia da libertação, né, que bota o marxismo, da mesma forma que a direita coloca o liberalismo, todos os ismos, você quer fazer a teologia da libertação fascista também. Então a igreja não se enquadra nesses ismos seus, não. Né? O pensamento político católico não se enquadra nisso. Aí essa dona veio dizer que eu era mentiroso, que eu era isso, que eu era aquilo, que eu estava acusando o cara injustamente, não sei o que, que não sei o que. Aí eu fiz uma piada com ela, aí depois apareceu aquela chatice que agora o pessoal fala, né? Discurso de ódio, bullying, essas baboseiras todas. Aí eu perdi o primeiro vídeo. O segundo vídeo foi uma coisa mais estranha, porque foi uma crítica que eu fiz à tendência da direita brasileira de puxar o saco de Israel, né? Para Israel parece que ia ser uma coisa... Né? Olha que eu já tive a minha fase de puxa-saquismo de Israel quando eu tinha uma tendência mais liberal, conservadora, essas merdas todas. Mas depois, quando você estuda profundamente a história de um país como Israel, veja, é claro que se alguém me perguntar, você é contra o Estado de Israel? Eu disse, olha, eu não posso ser contra o que já está consolidado. O Estado de Israel existe, acabou. Nem questiono o Estado de Israel, não estou nem questionando a existência do Estado de Israel, que ele vai existir. E o povo judeu tem que ficar lá mesmo. O que vai fazer? Vai tirar alguém de lá? Não vai, deixa de lá. O que eu acho é que o discurso da briga Israel-Palestina é uma coisa que é totalmente estranha à realidade brasileira. Por quê? Porque eu acho que o Brasil tem coisas muito mais importantes a se preocupar. E do ponto de vista diplomático, porque a gente vai aprofundando, vai amadurecendo, a gente pesquisando tudo, a gente percebe uma coisa, que o Brasil tem muito mais ligação diplomática com o mundo árabe do que o Estado de Israel. Então você vê que a coisa é muito mais ideológica, né, do que propriamente real. Né? Claro que eu não sou contra relações pacíficas, amistosas com o Estado de Israel, muito pelo contrário, eu acho que o Brasil tem que fazer relação pacífica com todo mundo. Mas não tem que se meter na briga de ninguém, deixa o pessoal se matar, isso não é problema nosso. Né? A gente já tem bronca demais. Né? E aí, o que aconteceu? Eu fui quase como acusado de antissemitismo por causa disso. Né? Assim, é preconceito, não sei o quê. E aí, o segundo canal caiu. E eu desconfio que esses 2 primeiros canais caíram por denúncias em massa, não de pessoas da esquerda, mas da própria direita. Da própria direita. É o modus operandi dele, já aconteceu comigo também.
Então, do pessoal da direita. E olha que nós estamos falando de uma fase, porque, por exemplo, você se tornou provavelmente uma pessoa não grata por falar certas coisas do establishment direitista. Né? Então, o que acontece? Isso foi numa época em que eu ainda estava amiguinho desse povo. Olha só, meu pessoal me sacaneou. Não digo o primeiro vídeo eu já não sei como, porque realmente não tinha nada a ver, mas o segundo vídeo parece que tocou um pouco nos brilhos desse pessoal, caiu lá por discurso de ódio. O terceiro vídeo foi que caiu e que eu acabei perdendo no canal, foi por conta de uma crítica que eu fiz de uma vlogueira, acho que ela é militante do movimento negro, em que ela está falando de apropriação cultural. Aí eu disse assim, olha, meu filho, vou dizer uma coisa, essa história de você pregar a pureza da raça negra, de criar pureza cultural, pureza não sei o que, disso, aquilo, isso é coisa de nazista, porque o nazista pensava a mesma coisa. O nazista também pregava a pureza da cultura germânica, a pureza da raça germânica. Isso é maluquice, pô. Não existe cultura pura. As culturas, elas interagem entre si. Isso é uma coisa, assim, sociológica básica, né? O Brasil, a África, a Europa, por exemplo, a Europa cristã, a Europa cristã é uma Europa que, por exemplo, adotou uma religiosidade que é de origem judia, que não é pagã. Então por exemplo, então você vê que a interação cultural, ela é uma constante na história humana. Não somente a interação cultural, como a comparação cultural. Quando falamos de comparação cultural, é o seguinte: cada povo ajuiza a sua realidade no âmbito dos valores e compara com outras sociedades. E se compara, tem que se comparar de acordo com algum princípio, né? Então, essa história de que as culturas, elas... não existe cultura superior, cultura melhor. Não, existe formas culturais melhores do que outras. Eu acho que uma sociedade que preserva o ser humano é muito melhor do que outra que, sei lá, que manda para um campo de concentração, ou então, sei lá, tem hábito de comer a carne dos inimigos, entendeu? É aquela coisa, entendeu? Então, eu acho que tem, sim, juízo de valores universais e que você pode avaliar se aquelas culturas servem ou não ao homem, né? Se elas servem ou não ao homem. Ou você vai dizer, por exemplo, que não, a Alemanha nazista também é cultura dos alemães, então nós vamos aprovar, por exemplo, Auschwitz, porque Auschwitz é uma questão meramente cultural. Não tem lógica, né? Mas enfim, essa cidadã pregou uma ideologia mais ou menos assim. E isso custou a queda do meu canal. Só que eu entrei com um processo de danos morais contra o Google, justamente por quê? Porque eles me imputaram coisas, porque primeiro que eles têm uma cartilha, digamos assim, de diretrizes, bastante subjetiva. Completamente subjetiva. E veja que isso não é um problema somente do Google, isso é um problema da nossa sociedade, porque até mesmo no direito você tem isso. Vamos pegar, por exemplo, o caso da chamada CPI da fake news e também do que está acontecendo do STF. Eu não vou levar o mérito dos canalhas que hoje em dia estão espalhando mentiras por aí, que todos nós sabemos. Né? Vlogueiros canalhas pagos pelo governo para destruir reputação de pessoas, ficar imiscuindo de fofoquinha, esse tipo de coisa. Que para mim isso não é coisa nem de homem. Né? Já começa por aí. Porém, quando você usa certas terminologias, ou seja, certos termos que são subjetivos, como discurso de ódio, eu disse, não, pera lá. Quer dizer que o Estado agora quer regular o teu sentimento. O que você odeia? Eu disse, não, pera lá, porque odiar em si mesmo não é uma coisa totalmente ruim. Se nós analisarmos, por exemplo, se nós odiamos o banditismo, se nós odiamos a violência, se nós odiamos, por exemplo, o fato de pedofilia, ou isso não é ódio. Ou pelo menos, claro, existe o ódio, existem coisas que nós desprezamos de antemão que não são necessariamente ruins. O problema é, claro, é a carga da subjetividade, porque quando se fala de discurso de ódio, claro, esse discurso de ódio já está setorizado e direcionado a certas pessoas que você quer rotular como odientas. Enquanto o outro lado, porque é aquela história, quem fiscaliza o ódio? Essa é a primeira pergunta. Né? Quem fiscaliza o ódio, muitas vezes, odeia, e muito, né? Os militantes de esquerda aí que o digam. Tá? Ele disse, tem que fuzilar esse reacionário. Quando aparece um sujeito comunistão, doidão, né? Ele disse, não, tem que fuzilar esses reacionários, esses vagabundos, esses caras aí que defendem não sei o quê, os tapilistas, ninguém diz que é discurso de ódio. Agora, quando você diz que o PT é filho da puta, mas não só o PT não, porque pode ter certeza, a direita vai tomar o mesmo discurso da esquerda e dizer que você também tem ódio do Bolsonaro, que Sim, você mas certeza, sem dúvida. Então você vê que isso é tudo retórica.
É uma retórica que tem um caráter ideológico e político, muitas vezes. Um caráter que não tem menor substância. E foi isso que aconteceu, por exemplo, quando entrei com uma ação no Google, questionando esses conceitos. Porque, pera lá, eu sou ofendido por uma mulher que me chama de mentiroso, falsário, não sei o quê, e a única coisa que eu disse é que ela era uma mulher feia. Aí eu até argumentei no coisa. Vem cá, o que você acha pior? Você ser chamado de mentiroso ou dizer que a mulher é feia? Porque eu não sou obrigado a achar que a mulher é bonita, porra. A mulher tem uma lata feia, acabou, porra. Agora, chamar de mentiroso não, é o que afeta a tua honra. Uma questão é estética, outra coisa é a honra. Né? O outro lado foi, por exemplo, a questão de eu ser acusado de racista, porque eu critiquei uma mulher do movimento negro que estava pregando racismo. Literalmente. Aí disse, não, pera lá. O que vale para um, vale para outro. Lógico. Ninguém tem o direito de ser racista, nem branco, nem negro, nem índio, nem amarelo, nem azul, nem, sei lá, marciano, enfim. Então, Exato. pronto, acabou. É um princípio que cabe a cada um. E eu disse, olha, o que eu estava criticando nessa mulher é que essa mesma ideia que essa mulher negra, coitadinha, que gosta de fazer vítima da sociedade, está pregando o quê? É a mesma semelhança que nós vemos, por exemplo, do alemão dos anos 20, ressentido, né, que teve seu país derrotado, acusando o quê? Alguém, né, de culpado com tudo, né? Ah, olha só, o judeu ricaço ali é ricaço porque eu sou ferrado, então eu tenho que acabar com a raça dele. É basicamente essa lógica. Então foi basicamente isso. Eu processei o Google e dentro do processo do Google eu pedi uma liminar para restabelecer o canal. E o canal foi restabelecido. E vejam que foi interessante que eu apelei ao Marco Civil. São essas coisas, essas contradições na nossa vida, porque eu, durante algum tempo, eu fui contra o Marco Civil por algumas coisas, mas eu fui percebendo que o Marco Civil tem certos pontos que são muito favoráveis a nós contra o YouTube, por exemplo. Né? Por exemplo, porque, de fato, existe até uma certa presunção, um certo favorecimento do usuário. Se o usuário souber utilizar juridicamente isso, ele consegue. Foi o que aconteceu. Eu entrei com a minha petição mesmo, eu fiz a petição, e pronto, consegui reaver o canal. E estamos aí, estamos vivos, né? O processo está rodando, né? Vamos esperar a sentença, né? E tudo. O pessoal e o pessoal do Google falou essas baboseiras, não sei o que, discurso de ódio, discurso de... Não, pera lá, discurso de ódio de quê, meu filho? Eu não tô pregando matança de ninguém, eu não tô pregando nada. Eu posso até insultar certas pessoas porque elas falam muita besteira, eu posso até perder a paciência, mas isso não é discurso de ódio. Eu não tenho ódio dessa... Lógico que não. Eu disse, essa é uma estúpida, uma vadia estúpida, eu posso ter gritado uma coisa ou outra, mas isso não quer dizer, por exemplo, que eu odeio a pessoa por ser negra, por ser isso, não. Eu detesto as bobagens que essa pessoa fala, é diferente, entendeu? Então foi basicamente isso, então estamos aqui. A liberdade de expressão, de uma forma geral, está sendo cada vez mais tolhida, né? Isso é sem sombra de dúvida. Sim, se você não se enquadrar nas diretrizes ali do politicamente correto, você acaba tendo essas sanções aí, sim, esse tipo você tem a polícia da esquerda e a polícia da direita. Exato. Porque o que acontece? Porque o que está acontecendo? Existe um processo cada vez mais de politização do discurso na internet. Então, o que acontece? Você não tem que buscar a realidade objetiva, você tem que ter uma patotinha para te defender, uma patotinha para você falar o nome de você, né? E o pessoal quer colocar focinheira para você, coleirinha. Diz, olha, não, você não pode falar mal do meu político de estimação, viu? Olha, Flávio Bolsonaro livre, Lula livre, você é bolsomito. Vá pra puta que pariu esses caras, viu? Mas é o que tá acontecendo, cara. Mas falando justamente sobre isso, né? Tem aquela teoria, Jean alguma coisa, um francês, da teoria da ferradura, né? Que a direita e a esquerda elas estão muito mais próximas, a extrema-direita e a extrema-esquerda, vamos lá, os libertários estão muito mais próximos aos comunistas do que um cara de centro-direita, digamos assim. O que você vê, o Conde, na atual conjuntura? Eu acho que está havendo uma confusão muito grande por diversos fatores desses espectros de posicionamento político, desde a extrema-direita à extrema-esquerda. As pessoas estão tendo porque aqui no Brasil a gente usa o termo direita e esquerda há muito pouco tempo, né, relativamente, comparado com o restante do mundo. Esse é algo muito novo para a gente, para a nossa realidade. E, ao mesmo tempo, eu vejo que as pessoas têm dificuldade de entender o que é uma denominação, do que é ser direita, do que é você ser liberal, do que é você ser conservador, do que é você ser, sei lá,
o socialista Fabiano, e, ao mesmo tempo, essas denominações, elas estão passando por um processo de, sei lá, de atualização, certo ponto que a gente vê alguns políticos conservadores ingleses, porque é o berço do conservadorismo, já admitindo que o casamento gay não é tão errado assim. Então, na minha opinião, ao mesmo tempo que essas denominações se encontram em mutação constante, as pessoas têm muita dificuldade de se enquadrar e de entender o que é cada aspecto. Como é que você vê isso, cara? Olha, nós temos que entender uma coisa, é o seguinte, uma coisa que eu acho que foi, até comecei a repensar sobre isso, é sobre esse chamado essencialismo das direitas e das esquerdas, né? Você diz assim, existe uma verdadeira direita, uma verdadeira esquerda. Olha, se a gente estudar a esquerda e a direita durante 2 séculos de história, vocês vão ficar surpresos, porque elas nem sempre foram constantes. Ou seja, é possível, por exemplo, que a esquerda possa reivindicar uma tradição ideológica, uma tradição histórica, mas essa tradição histórica nem sempre é totalmente coerente, a direita também. Então você falou, por exemplo, do conservadorismo, né, britânico, por assim dizer, do conservadorismo anglo-saxão, que é hoje a tônica da direita brasileira. Mas se você pegasse, por exemplo, a direita brasileira de 1964, por exemplo, ela tem uma configuração totalmente diferente dessa direita brasileira. E veja, eu vou dar um exemplo clássico disso. Tem um historiador que, embora ele sendo marxista, e eu não sou um cara simpático ao marxismo, mas é claro que não quer dizer que o marxista não fale certas verdades, com todos os defeitos do materialismo histórico. Por exemplo, tem um historiador chamado Perry Anderson, que ele publicou um livro chamado Brasil à Parte, que ele fala da análise, ele faz da análise do Brasil de 64 até o governo Bolsonaro. Olha só que interessante. Então ele fez uma sacada que eu achei muito interessante, que eles dizem o seguinte, que a direita brasileira de 1964, né, falava aquele discurso que era típico da sociedade brasileira, da configuração da sociedade brasileira em 1964, ou seja, uma sociedade católica, e de fato, uma católica de tradição mesmo, uma tradição conservadora mesmo, de raiz brasileira mesmo, né, que falava de pátria, mas de família, né, principalmente falava de família e de Deus, né. E ele disse que a configuração da direita em 2013 não falava muito de Deus, não falava muito de família, mas sim só de economia de livre mercado. Basicamente isso. Ou seja, uma direita liberal, que não era a direita, por exemplo, da época dos anos 60. A direita dos anos 60 era o quê? Era uma direita que você tinha uma militância liberal laica, embora não necessariamente tão mercantilista assim, né? E você tinha uma militância católica muito forte, você tinha Ação Católica, você tinha a TFP era muito forte nos anos 50 e 60, a tradição família e propriedade, né, que era do Plínio Correia de Oliveira, né? Inclusive foi o pessoal do TFP lá que era militante, que colocou gente na rua contra o João Goulart, né, e muitas outras associações católicas, só que hoje em dia nós temos uma configuração diferente de sociedade e de cultura, né? Até por causa dessas mudanças radicais que o Brasil teve nos últimos 40, 50 anos. O Brasil da época dos anos 60 era um Brasil rural, e hoje nós temos um Brasil urbano e culturalmente cosmopolita, não é uma cultura brasileira de raiz propriamente dita, é uma cultura de cosmopolita, é uma cultura de quê? De sociedade do consumo, de sociedade de massa, e portanto essa direita reflete muito bem isso, como por exemplo o MBL, é uma direita liberal, né? O próprio discurso do Bolsonaro, ela tem esse artificialismo de importar um discurso que não é um discurso, digamos assim, de raiz da sociedade brasileira, né, que é o discurso conservador norte-americano, né, o discurso, inclusive, de matriz até protestantizada, né, e essa coisa de culto a Israel, tudo isso é tudo da direita neoconservadora norte-americana, que não tem nada a ver com o Brasil. E aí voltamos ao conceito de direita e esquerda. O conceito de direita e esquerda, ele tem inúmeras variações na história, né, e nem sempre são variações consistentes. Então, por exemplo, quando nós observamos que um liberal começa a falar, um conservador, nós somos a verdadeira direita, oh, meu Deus do céu, vai estudar sociologia, seu bunda mole, você tá por fora, tá? As direitas e esquerdas, elas variam conforme na história. Então, não existe claro, você pode até fazer algumas definições formais da direita e esquerda, mas é muito difícil. Essas definições muitas vezes obedecem a certos paradigmas de época, a certos paradigmas locais. Por exemplo, o discurso da direita e esquerda inglesa é muito distinto do nosso. O discurso da direita e esquerda brasileira com relação à direita, esquerda israelense, completamente diferente do nosso. Então, por exemplo, por que esse pessoal agora criou aqui no Brasil a direita universal? Direita é uma categoria universal, atemporal, né? Besteira.
É a mesma coisa, por exemplo, quando a gente vê essa questão que os caras festejaram a vitória de Bibi Netanyahu em Israel. Aí se pergunta, cara, vocês sabem quem é Bibi Netanyahu? Um corrupto, pilantra, que faz inveja ao PT, tá? E mais, né? Um sujeito que, do ponto de vista da mentalidade, digamos, dos debates israelenses, significa o quê? É chegar com tropa israelense para ficar expulsando palestino muçulmano e palestino cristão também. Vamos lá botar exército, botar ocupação e diabo a quatro. Aí eu pergunto, eu pergunto, dentro desse discurso essencialista ideológico da direita e da esquerda, o que isso nos diz respeito? Nada. Eu vejo assim... Desculpa, pode continuar. Não, só para finalizar, né? Então, basicamente isso, a gente tem que entender o seguinte, claro, a direita ela pode reivindicar certas bandeiras que as identificam, de fato, que divergem da esquerda do ponto de vista histórico, mas ela não é, em si, estruturas conceituais consistentes, digamos assim, ela obedece a variantes históricas muito particulares. Então, por exemplo, claro, você tem uma direita brasileira? A princípio, sim, né? Mas ela tem uma configuração histórica, cultural, com certeza muito diferente, não somente de outros países, como também até mesmo da nossa própria história do Brasil. Alguém vai dizer, por exemplo, o que seria direita e esquerda na época do Império Brasileiro, ou seja, os conservadores e os liberais? Quer dizer, é uma outra configuração política. Então é difícil fazer esses paralelismos. Claro, você pode até fazê-lo, mas não tem essa história, direita verdadeira, ai meu Deus do céu. Eu posso acreditar que existe uma religião verdadeira, eu posso dizer que existam autores muito autênticos, mas esse tipo de coisa, isso aí me parece muito pouco substancial. Eu concordo, eu vejo uma necessidade que as pessoas parecem ter adquirido de denominar as coisas como se fossem fixas, né? E eu vejo que essa denominação em relação a espectro político, se você tivesse como correr uma linha do tempo, vamos lá, chegar lá em 1950 e começar a acelerar, você vai ver que é altamente dinâmica as denominações de acordo com a mudança da nossa sociedade. A sociedade brasileira, eu costumo dizer, e você, pela sua formação em história, sabe melhor do que eu, que é uma sociedade ainda em maturação. A gente não adquiriu na minha opinião, a gente não conseguiu adquirir ainda uma identidade, isso aqui é ser brasileiro. A gente teve uma influência muito grande, recente, da civilização europeia, né, da sociedade portuguesa como um todo, misturou com o que tinha aqui, mais ou menos, tentaram impor ali na época do Império como é que era a situação, que seria mais aprazível o arranjo de sociedade para o Império. E aí a gente teve ali um período maturando o que seria ser brasileiro, e aí já houve uma importação de influências americanas, uma idolatria ao que é estrangeiro de uma forma exacerbada, e a gente eu acho que a gente está nesse liquidificador cultural para maturar o que é ser brasileiro. Então, qualquer denominação que a gente faça, na minha visão, que seja fixa e não seja estática, numa sociedade ainda em maturação, por exemplo, se eu for comparar com a sociedade britânica, eles já estão estabelecidos há trocentos anos. A gente é garoto perto deles ainda, em termos de sociedade. É o seguinte, deixa eu explicar uma coisa. Veja, apesar de haver um processo histórico, tá? Esse processo que nós chamamos de maturação, existem alguns elementos que são traços identitários de um país, tá? A questão de Portugal, por exemplo, olha, já começa por uma coisa que nós estamos fazendo aqui e que talvez nem nós nem a percebamos. Falar a língua portuguesa, por exemplo, até agora. Né? Então, é o princípio identitário do país. Veja, a questão da identidade de um país, muitas vezes, ela é bastante complexa, porque o meu entendimento do Brasil, muitas vezes, né, é que, primeiro, esse conceito de nacionalidade que o Brasil adotou, e que não só o Brasil, o mundo adotou, ele é uma coisa também muito recente, né? Por exemplo, nós falamos da Inglaterra, de França, de Espanha, de Portugal. A própria configuração desses países como tais hoje, eles são coisas recentes. Antes eram os impérios, né? Tínhamos os impérios. Né? Isso mesmo. Então você chegou num ponto interessantíssimo. Eu acho que o Brasil, de certa forma, o que o identifica, porque quando nós falamos de uma identificação, né, nós falamos de certos caracteres que são marcantes, digamos, não somente nos traços culturais, como também psicológicos de um país, e que foram, digamos, durante muito tempo aqueles elementos identitários. Então, eu acho que o Brasil, de certa forma,
é aquela coisa de que dizia, aquela expressão daquele historiador, acho que o Valdo Cabral de Melo Neto, acho que o nome dele, o imenso Portugal. Eu acho que o Brasil é muito português, em muitos aspectos. Claro que tem muitos traços distintivos, né, que fazem certos traços, digamos assim, autóctones, digamos assim. Mas Portugal, de certa forma, é um elemento que remodelou a cultura e a psique do brasileiro. Mas olha só, então, eu acho o seguinte, a questão de Portugal, por exemplo, Portugal é um elemento que remodela o Brasil, e eu acho que muitas vezes essa tentativa de busca da identidade brasileira me parece problemática, porque me parece uma revolta contra o passado. Contra o passado português. Tá? Então, por exemplo, durante muito tempo, se a gente pegar, por exemplo, os grandes autores da sociologia brasileira, da história brasileira, né, a gente podia citar um Sérgio Buarque de Holanda, podia citar um Gilberto Freire, um cara como Raimundo Faoro. Olha que interessante, né? São até, pelo menos tirando o Gilberto Freire, são até autores de esquerda, que inclusive o próprio Sérgio Buarque de Holanda foi um dos fundadores do PT, diga-se de passagem. Mas é um grande autor. É um grande autor. São pessoas que tentaram entender o Brasil, entender o que é o Brasil, né? E uma coisa que a gente vai, digamos assim, investigando nesses autores, é que realmente o Brasil é um imenso Portugal. O Brasil é uma extensão da Península Ibérica. Isso é uma coisa tão forte como, por exemplo, uma coisa que eu tive até uma surpresa quando eu tive contato com a história da Espanha. Eu sou um pouco apaixonado pela Espanha e Portugal, porque tem uma história muito interessante. E eu vi muitas semelhanças entre portugueses, espanhóis e brasileiros. Muitas semelhanças. São semelhanças até absurdas. Semelhanças de tradições históricas, semelhanças de hábitos, semelhanças psicológicas, apesar também de existem elementos distintivos, né, que o brasileiro tem e que eles não têm, e assim sucessivamente. Então eu acho que esse aspecto identitário do brasileiro, ele deveria ser buscado naquilo que de fato o gerou, não? Ou seja, que, por exemplo, tudo bem, nós podemos falar dos negros, dos africanos, nós podemos falar dos indígenas, que também influenciaram a nossa cultura, etc. Mas o elemento remodelador, o elemento que conseguiu, digamos assim, reunir esse amálgama num todo consistente, que acabou gerando, inclusive, um país, diga-se de passagem, é Portugal. É Portugal, é a nação portuguesa, né? O Portugal, né? Portugal imperial, inclusive. Portugal que eu acho que é muito mais além do que propriamente nação, mas sim Portugal do Império. Né? Como a própria América Latina é a América Espanhola, que é o Império Espanhol. Né? Inclusive, se nós analisarmos as nações hispânicas da atualidade, que hoje existem no chamado Antigo Império Espanhol, elas são criadas até mesmo artificialmente, assim, elas são surgidas a partir de uma tendência histórica de uma época que foi do liberalismo do século XIX, que, nós vamos criar uma identidade nacional, etc. Bom, mas vocês antes eram império, vocês viviam o quê? Eram várias nações em torno do quê? Em torno de um rei, de um monarca, e em torno de uma igreja que era católica. Né? Agora vocês estão brincando agora de serem diferentinhos, assim, né? E tudo mais, e tudo. Mas na prática, a essência é essa, a essência é que o Brasil é um país que tem uma forte tendência ibero-católica. E esse catolicismo que eu te falo, por exemplo, até mesmo em certas questões que podem parecer superficiais para nós, por exemplo, a discussão sobre aborto no Brasil. Até hoje, a nossa resistência ao aborto vem da nossa formação católica. E só da nossa formação católica. Não vem de outra coisa. Tá? Por quê? Porque nos países protestantes, nos Estados Unidos, Suécia, tudo já foi tudo legalizado aquilo ali. E por quê? Porque os estados... Fecha a porta, por favor. Vai demorar quanto tempo? Não sei, uns 30 minutos. Fecha a porta. Tudo isso. Fecha a porta. Não, tem que... Fecha a porta que eu tô gravando. Fecha... essa pessoa aí que você não é uma pessoa sozinha. Tá bom, fecha a porta. Tá, vou espalhar minha vida pra internet. Fecha a porta. Fecha a porta. Então, pois não. Então vamos lá. Eu tenho o meu irmão lá em casa também é assim também. A molecada entra na hora que eu tô gravando ali, faz um escarcel, meu irmão. Eu vou dar um puxão de orelha depois. Mas olha só, então o que acontece? Então, esses aspectos formadores, psicológicos formadores, por mais que a configuração da sociedade possa mudar de aparência, elas permanecem. Né? Por exemplo, nós temos a questão do chamado jeitinho brasileiro, né, que nós chamamos, ou então aquela velha discussão que, principalmente, os liberais querendo modernizar o Brasil falam, olha, o Brasil tem a confusão entre o público e o privado. Né? Esse tipo de coisa, por exemplo, né, que as pessoas confundem. Não é isso.
é que se esse pessoal entendesse o que foi a sociedade anterior à Revolução Francesa, anterior à ascensão do Estado liberal que coloca essa ideia de público e privado, etc., a estrutura dos poderes da sociedade eram composta de famílias. Então, o brasileiro, ele é muito familiarista, ele é muito a família dele, é muito os conchavos dele, aquilo que ele conhece, ele respeita. Né? Existe uma lei que difere da lei do Estado. Né? E quando você fala, por exemplo, da corrupção no Brasil, é interessante porque existe aquele aspecto moralista, claro, é assustador você ver desvio público do dinheiro na saúde, na educação, evidentemente que isso aí é tenebroso, tá? Isso realmente tem um prejuízo real na sociedade. Mas existem formas de corrupção que, se elas não existissem no Brasil, o país seria inviável. Por quê? Porque são formas de relações sociais que são anteriores à ascensão desse Estado, dessa burocracia estatal que regulamenta tudo, e que muitas vezes as pessoas caminham por esses laços da personalidade, né, do personalismo, diz assim, olha, eu conheço um cara que tá lá, olha, faz o seguinte, em vez de tu fazer essa papelada da burocracia para te encher o saco, conversa com aquele meu amigo ali que ele resolve o teu problema. É assim mesmo. Cria dificuldade para vender facilidade. Não, mas nem isso, você não precisa nem pagar, é só ser amigo do cara. Isso é tipicamente português e espanhol. E italiano também, e latino, e ibérico, tipicamente ibérico, ou seja, que existem formas relacionais que são distintas, por exemplo, daquelas que são enquadradas pela ótica do Estado. Né? E qual você acha que é a solução para logicamente, que é um processo, né? A solução para isso? É. Não, eu acho que a solução é o seguinte, sabe? A solução é que o Brasil tem que aceitar como ele é, nos seus defeitos, nos seus acertos. Eu acho que existe uma rebelião muito grande com o que o Brasil representa. Porque quando você vê essa coisa de querer copiar a França, copiar a Inglaterra, copiar os Estados Unidos, copiar isso, olha, esquece, isso é uma outra realidade. Tenta compreender o Brasil como ele é. Tenta resolver os problemas do Brasil dentro das situações concretas do Brasil. Entendeu? Tenta compreender o que é essa psicologia. Essa psicologia tem aspectos ruins, como nós falamos do sujeito lá, do governador, que acha que os bens lá que ele pega da saúde e educação são dele. Isso é claro, esse é um aspecto ruim. Mas existem aspectos positivos, como, por exemplo, a nossa hostilidade que nós temos com a burocracia. É interessante que o pessoal diz assim, o brasileiro adora Estado, o brasileiro quer Estado tudo. Olha, se o brasileiro gostasse tanto de Estado assim, porque o brasileiro é o seguinte, o brasileiro ele gosta de autoridade, ele não gosta de Estado. Eu costumo dizer isso por quê? Porque se o brasileiro gostasse de Estado, ele não seria tão corrupto. Porque, olha, você quer ver um povo que gosta de Estado? O sueco gosta de Estado. O sueco é o tipo do país que a mulher fica com crise de consciência para entregar o marido por causa do imposto de renda. Você concebe isso no Brasil? Porra, é quase institucionalizado já aqui dentro do seio familiar, mas aí que negar. Não, é aquilo que o pessoal, por exemplo, o Sérgio Buarque de Holanda chamava isso de patrimonialismo. Né? Ele tira esse conceito do Max Weber, que o Max Weber fala dessa confusão, da autoridade pessoal da política se confundir com a pessoa, né, que é o patrimonialista. Ou seja, o político lá nordestino, lá o coronel, na verdade ele se acha praticamente um dono do Estado ali, né, o que é o patrimonialismo. Só que existe uma questão. Eu costumaria dizer que, na verdade, as relações políticas no Brasil, elas se confundem, essas relações familiares com essas relações de Estado. Né? Então, a gente tem esse costume, essa confusão intrincada, porque existem muitos traços do brasileiro que são ainda pré-Estado, porque esse Estado que nós idealizamos, não, tem que ser lei, law of the order, né, do tipo americano, do tipo britânico, é o quê? É uma racionalização da vida social, uma racionalização de que a tua vida tem que obedecer aos paradigmas da vontade estatal, da vontade da burocracia e de uma legislação abstrata. Mas para o brasileiro a coisa não funciona assim. O brasileiro funciona da seguinte forma: leis que pegam e leis que não pegam. É o italiano. O italiano é a mesma coisa. Cara, uma coisa. Eu estava vendo um texto de um autor britânico. O nome dele, inclusive, foi publicado no Brasil, Dalrymple, o nome dele, que ele fez uma assimilação entre a Itália e a Inglaterra. E ele dizia o seguinte, que na Itália, o Estado italiano, ele é muito mais burocrático do que o Estado inglês, em muitos aspectos. Só que tem uma vantagem, sabe o que é? O Estado italiano não funciona. Quer dizer, o Estado não funciona. Por quê? Por que não funciona? Porque você tem aquele sujeito lá que quer resolver assim, olha, cara, eu quero regularizar minha empresa.
Aí o Estado diz assim, anota esse papel aqui, anota esse papel lá, anota isso aqui, anota uma porrada de papelão. Aí você quer saber? Eu vou chegar com aquele funcionário e disse, olha, toma 10 conto e resolve essa porra pra mim. E resolve, não resolve? Resolve. Pode ser errado do ponto de vista legal. Não estou dizendo que a gente também tem que pagar propina para todo mundo, não estou dizendo isso. Mas estou dizendo apenas que, na lógica do italiano, para ele, existe uma realidade concreta de relações interpessoais, de família, de compadrio, que são muito mais importantes do que as relações do próprio Estado. Que essa relação abstrata da nação, da legislação, da Constituição, dessas baboseiras todas, que todo mundo fica cagando andando, inclusive os próprios políticos. Tá? Aí você chega na Inglaterra é o seguinte, o Estado pode ser até um pouco menor, mas ele funciona. E no que ele funciona, ele é burocrático. E no que ele é burocrático, sabe o que é o pior? O burocrata obedece o Estado. Ele é até honesto. Só que o problema, meu filho, é que se essa burocracia fosse um regime totalitário, meu amigo, você estaria fudido. Por quê? Porque o controle social do Estado seria muito pior. Então, Dalrymple, ele faz essa assimilação dizendo assim, olha, na Itália, existe pelo menos assim certas forças sociais, claro que ele não usa essa terminologia, mas eu estou usando. Existem certas forças sociais que, de fato, confrontam essa ideia do poder estatal, né, de certa forma, que podem ser malévolas, mas também podem ser benévolas. Por exemplo, o que seria malévolo? A máfia italiana é um poder paralelo, né, por exemplo. Né? E nós temos que entender que a máfia italiana, antes da sua criminalização e até de se tornar um crime organizado, nem era uma sociedade do crime. Era uma corporação medieval, uma corporação assim, olha, cara, tu é meu amigo, eu tô seu amigo, tá com problema, cara, toma essa grana aqui, resolve esse problema. Era uma sociedade espontânea mesmo, uma sociedade de compadrio mesmo. Né? Então, isso é um traço do brasileiro. Eu vi assim, não, isso aqui é o Brasil também, essa Itália esculhambada é o Brasil. Né? E olha que interessante que na história da Itália, o Estado italiano é uma ficção, uma invenção do século XIX, porque não existia Estado italiano. Você via inúmeras comunas, inúmeras associações, inúmeras cidades-estados, todas independentes, e ninguém ia com a cara do outro, ficava brigando entre si lá, e depois veio o Estado italiano, a monarquia de Piemonte lá, Sardenha, Piemonte lá, impôs na porrada, agora é Estado italiano. Mas só que, claro, as velhas práticas costumeiras de compadrio, de amizade permanecem. Você coloca a sua família em primeiro lugar. E veja, lá isso lá é muito regionalizado, né, cara? O pessoal da Sardenha, o pessoal do norte. O Brasil, isso, sim, regionalizado, até hoje, porque o Estado italiano é uma invenção de cima para baixo. O Brasil também tem esses aspectos. Claro que é bem diferente da configuração italiana, do ponto de vista histórico, mas tem isso. Então, o que acontece? Aí vamos pegar o aspecto da identidade. Para mim, a identidade é Portugal. A identidade é o Mediterrâneo, basicamente. É o sul da Europa, literalmente. Né? Claro que com algumas adaptações. O africano, o indígena, que introduziu certos hábitos, introduziu talvez uma certa espontaneidade, pelo menos o africano, uma espontaneidade, por exemplo, que o europeu não tem, né? Por exemplo, nós somos um país muito informal do ponto de vista das relações, e a gente até estranha quando chega na Europa e o pessoal te olha com uma cara mais desconfiada. Aí quando você chega mais ao norte da Europa, a situação piora ainda, né? Porque é mais rígido ainda o tipo de tratamento, enfim. Mas é isso, eu acho que o Brasil é isso. Eu acho que se o Brasil começar a buscar o que é de melhor na sua essência, por exemplo, eu acho que a Igreja Católica é uma coisa positiva para o Brasil. Por quê? Porque nós estamos o quê? Nós fazemos parte de uma grande civilização que fundou a Europa e que fundou a América Latina e que fundou muita coisa dentro dos 4 cantos do mundo, né? E que isso poderia ser um norte moral em contraponto a certas ideologias, como também até mesmo a ascensão do Estado, né? Porque o pessoal fala assim, vamos criar um Estado moralizador, né? Tudo bem, eu sou a favor que, claro, que haja respeitabilidade das leis e tudo, mas qual é o fundamento, qual é o princípio que vai inspirar as leis? O que vai fundamentar essas leis? Se essas leis serão justas ou injustas, né? A gente não sabe. Sabe o que vai ser? Vai ser a vontade popular, vai ser a vontade do Rodrigo Maia, vai ser a vontade do Bolsonaro. Tão fudido, porra. Eu defendo que tem que haver um balizamento baseado no cristianismo, sem sombra de dúvida. Não tem como a gente liberar da forma que os liberais entendem, da forma que eu não vejo uma sociedade dando certo dessa forma, sem um balizamento claro dentro dos preceitos. E detalhe, veja, é um balizamento espiritual, é aquilo que internaliza. Por exemplo, quando você se converte, digamos, no meu caso, eu me converti ao catolicismo, eu assumi certos paradigmas morais que eu aplico na minha vida,
Claro, eu não sou perfeito, não sou o santo, não tem gente, eu vou ser um bom católico. Porra nenhuma, eu sou um péssimo católico, mas eu me esforço. Mas é aquela história, mas você tem uma baliza, como você me fala, você tem um ordenamento que te diz assim, o norte é aqui, né? E aqui Sim. não é o norte. E não vai ser ordenamento estatal. O ordenamento estatal, claro, tem que obedecer esses ditames. E não somente o ordenamento estatal, mas a sociedade como um todo, e através das pessoas, dos indivíduos, das famílias, etc. Né? Então, assim, eu acho que o Brasil tem que buscar isso. Eu acho que o Brasil tem que fazer uma releitura de si mesmo. Porque, por exemplo, quando você lê, a gente falou das obras de Sérgio Borges de Holanda, de Gilberto Freire, etc., que eles falam de um Brasil do passado, de um Brasil agrário, de um Brasil ainda de transição para a sociedade urbana. Hoje nós temos uma configuração bastante radicalmente diferente em alguns pontos. Né? Uma configuração, por exemplo, que não é a configuração dos nossos avós, dos nossos bisavós. Né? É uma coisa até que eu me estranho, porque quando eu faço uma relembrança do meu passado e o que foi minha família, digamos assim, porque eu sou um homem do final dos anos 70. Né? Eu tenho 43 anos de idade. E quando eu faço uma configuração dos anos 80 para cá, é uma mudança radical. É uma mudança assim, radical que, assim, o que nós somos agora? Né? O que nós temos que... Como é que nós nos situamos, né, nesse ambiente tão nebuloso que hoje em dia é o Brasil? Né? Hoje eu vejo a gente meio com uma sociedade meio amorfa, não tem meio, você não tem aquela divisão que você tinha de as unidades familiares bem definidas, e aí elas se reuniam em comunidades locais, e aí você não tem, hoje você não tem mais isso, é uma coisa amorfa, onde as unidades familiares estão cada vez mais destituídas da sua formação, que seria a regular, pai, mãe e filhos, e você tem uma interação entre todos esses seres que praticamente vagam aí ao seu bel prazer, sem qualquer tipo de ordenação. Sim. É mais ou menos o que olha, com todo acatamento, você conseguiu descrever uma certa dimensão sociológica muito interessante que você pode encontrar, por exemplo, na obra dos autores alemães, por exemplo. Essa ideia da sociedade amorfa que você está falando, que isso é uma constante, é um fenômeno da transição da sociedade agrária, da sociedade familiar, da sociedade das pequenas comunidades para os grandes conglomerados, uma sociedade capitalista e estatal. Né? Porque é uma sociedade, a sociedade mais antiga, digamos, anterior ao Estado, uma sociedade pré-estatal, uma sociedade onde havia outras formas de poder, de relações de poder, e também outras formas econômicas. Então, por exemplo, essa sociedade massificada, de certa forma, ela é uma constante tanto da formação do Estado moderno, como também da sociedade capitalista. O pessoal assim fala, o capitalismo, você é um anticapitalista, antiliberal. Não é que seja isso, eu não estou dizendo que a gente vai querer o Estado total socialista, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós estamos falando dessa análise do sentido dessas transformações e como elas afetam a vida da nossa vida, inclusive a configuração da família. Por exemplo, existe um romance, quem leu isso foi até minha patroa, de uma senhorita mineira do final do século XIX, cujo nome do livro é Minha Vida de Menina. Acho que acho que o nome dela é Helena Morley, acho que é o nome dela. Cara, quando você lê esse Brasil rural do século XIX, final do século XIX, ou então, sei lá, uma poesia da Cora Coralina, ou alguns autores literários brasileiros, você fica impressionado como é a riqueza desse mundo rural, né? E a configuração da família, tá? Então, por exemplo, você tinha não somente a família nuclear, né, ou seja, o pai, a mãe e os filhos, mas você tinha os agregados da família, né? A família era uma coisa numerosa, porque a família era uma coisa alargada. Então você tinha avós, você tinha tios, o pessoal tudo morava na mesma rua, todo mundo falava todo dia, tudo mais, né? Às vezes a meninazinha católica, ou então tinha até um padre lá. Olha que, embora a igreja católica no Brasil ela tivesse um problema muito sério, no sentido de vocações, né? Porque grande parte dos padres eram estrangeiros, diga-se passagem, mas, por exemplo, sempre tinha um padre, né? Tinha um padre quando não era um padre da família, mas era um padre acompanhando a família, fazendo as confissões lá e tudo mais, né? Então havia uma configuração totalmente diferente da família brasileira. E uma configuração também do imaginário do brasileiro. Aí você o padre ele atuava como conselheiro, né? Sempre foi meio que meio tutor, meio conselheiro das famílias, né? Porque hoje em dia você tem o psicólogo e você paga, né? O padre não, né? O padre te ouve lá no cantinho do saco, lá, no máximo você paga o quê? Um dízimo? Às vezes nem a igreja te cobra isso. Mas, enfim, o que acontece é o seguinte, quando você fala dessa configuração familiar, claro, ela tinha problemas? Tinha, mas era uma configuração aconchegante e não era massa.
você tinha uma identidade, você tinha uma raiz. Era a raiz na casa, por exemplo, você já viu aquela história da casa de família, que o cara tem mais de 100 anos a casa de família? Uhum. Isso aí é a antítese do capitalismo moderno, porque o que é o capitalismo moderno? O capitalismo moderno é o seguinte, você tem aquele avô que vive naquela casa grande, que botava os seus agregados, aí depois, por uma questão das mudanças sociais e tudo, a família se dispersa. Puf! Né? Cada um vai para o seu canto, vira aquilo que na literatura do Érico Veríssimo vira o quê? O arquipélago, né? Que é daquele livro do Tempo e o Vento, tem o arquipélago, todo mundo se dispersa, né? Aí no que se dispersa, sabe o que o cara faz? Pega a casa grande dele, né? O neto, o bisneto dele, que já não liga porra nenhuma de família, não tem nada, não tem nenhum a apego família, a nada. A família e o cachorrinho, tá? Aí o filho da puta manda demolir a casa para fazer um estacionamento. Dá vontade de fuzilar esse cara, né? Mas é o que aconteceu, por exemplo, no Brasil. Por exemplo, se você pegar as configurações da modernidade das cidades brasileiras, por que as cidades brasileiras são tão feias? E quando você vê as fotos de 100 anos atrás, por que as cidades brasileiras eram tão bonitas? É porque tinha uma identidade. A cidade mesma não tem mais identidade. As cidades são o quê? São identidades fragmentadas e são até mesmo massificadas, porque quem remodela os valores hoje em dia, em grande parte, de uma boa parte dessa população, é o quê? Mídia, né? Sociedade de consumo, o Felipe Neto, enfim, estão fudidos. Então é basicamente isso. Então essas configurações nós temos que pensar sobre isso. Então o que você tocou, eu acho muito interessante, você realmente captou a situação. Então, por exemplo, porque realmente existe um processo de massificação da cultura, porque não existe mais cultura de raiz, não existe mais aquela cultura identitária, né, em que as pessoas guardavam como um elemento da própria vivência, como um elemento da própria identidade, né? Na verdade, nós vivemos a chamada sociedade líquida, né? Tudo é variável, tudo é descartável. Ou como já dizia até o Papa Francisco, que não é muito querido pelos liberais e pelos conservadores, ele diz que é a sociedade descartável. E tudo se descarta, isso que é o pior. Não é somente a casa que se descarta, não é o carro que se descarta, não. Se você descarta a família, descarta a mulher, descarta um bocado de coisa. Não tem mais uso, não tem mais prazer, joga fora. É basicamente isso. É a sociedade... Conde, e antes da gente terminar, irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, enquanto católico, um ativista católico, inclusive, eu vejo que você sai sempre em defesa da Igreja Católica. Inclusive, cabe qualquer dia a gente fazer uma live só sobre religião, Sim, que eu acho que vai ser... Estamos abertos aqui. A gente pode até, se for o caso, claro, quem sou eu para também invadir a esfera da sua privacidade, né? Porque o vlog é seu e respeito. Mas assim, a gente pode até fazer assim, um outro comentário sobre um assunto específico relacionado à política, mas continua, conclua com a sua pergunta. Eu ia te perguntar o seguinte, como é que você se sente, né, sempre em defesa da Igreja Católica, de ver alguém como Bernardo Kister se colocando como um dos, sei lá, dos baluartes católicos da nova era, enquanto ele próprio está agora, mais recentemente, elogiando Roberto Jefferson, né, que é o Barrabás da atualidade. Como é que você se sente, cara, vendo isso aí? Olha, eu acho o seguinte, eu acho muito lamentável que, por exemplo, eu acho que a igreja na internet, ela se tornou uma espécie de produto a ser vendido. É isso que me parece muitas vezes. E eu não falo somente do Kister, não. Falo de muitos católicos que querem vender seus livrinhos, que querem fazer papel com as editoras, etc. Veja, eu acho muito legal, louvável, que certas pessoas vendam livros e até são livros bons. Mas eu acho que a razão de uma militância nesse sentido não é você fazer isso. A razão é você ser coerente com a verdade. Então, no meu entender, por exemplo, eu acompanhei a ascensão do Bernardo Kister, e inclusive cheguei a defendê-lo em algumas situações, quando ele mostrou algumas coisas erradas relacionadas à CNBB e etc. Tá? Realmente houve certos excessos ligados ao pessoal da chamada esquerda católica, da libertação, etc. Mas a partir daí, de você transformar aquilo num trampolim para você ganhar dinheiro e para você fazer, inclusive, uma espécie de chantagem aos bispos católicos, aquilo me pareceu extremamente vergonhoso. Por quê? Porque nós temos que pensar uma coisa. Os bispos e o Papa, eles não são nossos comparsas, eles são pessoas que são ordenadas para um tipo de orientação espiritual e você tem uma relação filial com eles. Por quê? Porque eles são os guardiães da fé, eles foram ordenados para isso, eles estudaram para isso, eles têm o poder de ministrar sacramentos. Né?
Claro que eu não vou explicar aqui sobre a questão teológica dos sacramentos ou coisa parecida, não vou me aprofundar nisso. Mas eu acho o seguinte, como leigo, nós temos que ter um posicionamento mais respeitoso com o clero, mesmo com os erros do clero. Claro que existem realmente certas situações, claro que a gente pode realmente até ser um pouco mais duro, mas a gente sempre tem que ter cuidado com a questão da autoridade. É como, por exemplo, o fato de um filho e um pai, né? Por mais que você tenha um pai, muitas vezes, não muito digno de orgulho, né? Você pode admoestá-lo, mas nunca perder o respeito, tá? Claro que existem certas exceções em relação a isso, mas, no geral, a gente tem que chegar e pensar que o clero católico é o nosso orientador, é a nossa bússola espiritual, mas, ao mesmo tempo, também são nossos amigos, né? São também pessoas que fazem parte do nosso meio. São pessoas que renunciaram a tudo para servir a igreja. Será que a pessoa não pensa nisso, não? Você pensa num homem que renunciou a ter família, renunciou a tudo para só se dedicar a Deus. Basicamente isso. Ser bispo, ser padre, não é uma coisa muito fácil. O cara escolheu aqui por uma devoção mesmo. Jesus Cristo dizia, olha, deixa teu pai, deixa tua mãe, deixa tudo. Deixa até filho, deixa tudo. Veja, claro, a gente tem que ver que é uma força de expressão. Ninguém está dizendo aqui que Jesus Cristo está dizendo, olha, seja abandone, né, faça abandono de capaz. Não, não é isso. Claro que a gente sabe que não é isso. Então nós temos que ter uma visão mais respeitosa com o clero. Tá? Porque o clero ele tem como meta um significado da autoridade moral que representa. Então, por exemplo, mesmo o Papa Francisco. Eu acho que o Papa Francisco, nem sempre certas coisas me parecem, não é que sejam corretas, não me parecem agradáveis. Eu acho que às vezes ele tem um problema muito sério de comunicação. Mas eu acho que grande parte dos críticos do Papa Francisco nunca leram nada do que o Papa Francisco escreveu. Isso que é o mais impressionante. Quando eu comecei a me dar conta do que o Papa Francisco fala, eu posso até não achar que tem certas... Porque uma coisa é um Papa declarar na imprensa, né, falar algumas coisas ou outras, que aquilo ali não tem validade do ponto de vista da ortodoxia. Outra coisa é o que ele escreve como documento oficial da igreja, aquilo que é orientação para os fiéis. E muitas dessas pessoas nunca leram o que o Papa Francisco escreveu. E até adulteram o que o Papa Francisco escreve. Por exemplo, uma vez o Papa Francisco falou que... Assim, falaram que o Papa Francisco disse que Jesus Cristo fracassou. Falaram umas besteiras dessas, não sei se você já ouviu falar dessa bobagem. Ele não falou isso. Quando você vê a homilia dele, muito bonita por sinal, que ele diz assim, olha, pelos olhos humanos, se você pensar numa figura de um homem que se tornou um Deus encarnado, um verbo encarnado, que morre na cruz como uma pessoa injustiçada, você pode acreditar que ele foi um fracasso. Mas aí você tem outro aspecto, ele ressuscitou. Tudo aquilo que ele falou se cumpriu. Né, que ele previu a morte dele, ele ia se dar em sacrifício, mas ao mesmo tempo ele ressuscita. Ora, isso é altamente ortodoxo, não tem nada contra que prega o cristianismo, mas sempre aquela questão de politizar as palavras do Papa. Né? E o que aconteceu com Kister? E com muitos militantes católicos de direita? Eles estão caindo num tipo de subversão e apostasia talvez muito pior do que a teologia da libertação, porque eu não vi a teologia da libertação dizendo, por exemplo, que o Papa é o anticristo, que não é o Papa oficial, que é o antipapa, que o Papa Bergoglio, esse tipo de coisa. Eu não vi isso na teologia da libertação. Eu vejo na teologia da libertação uma instrumentalização errada para os marxistas, mas eles nunca negaram a autoridade de João Paulo II. João Paulo II combateu a teologia da libertação, Bento XVI combateu a teologia da libertação, mas eles nunca negaram a autoridade papal. Esse pessoal nega. Esse pessoal está negando a autoridade dos bispos e coloca na conta do senhor Kister, porque o Kister é que de fato criou essa situação de subversão. Porque uma coisa era chegar e dizer, olha, meus amigos, é o seguinte, está acontecendo isso aqui na igreja, tal, mas nós temos que manter a respeitabilidade para os bispos, porque os bispos são nossas autoridades dentro da nossa comunidade chamada igreja. Mas não, o que ele fez? Ele tocou a mosquinha azul da vaidade. Depois se uniu ao Olavo, né? Acho que o papa dele é o Olavo, não é? Sem dúvida, sem dúvida. O Deus dele é o Olavo. É o papa dele, Ele obedece ao clero Olavete, é a igreja Olavete. Então, o que aconteceu? Fizeram aquela campanha de difamação, de denúncia dos bispos, porque, pera lá, leigo não é para ficar fiscalizando o bispo, porque bispo não é uma autoridade democrática. Se você quer resolver um problema com o bispo, converse pessoalmente com ele, converse pessoalmente com o padre, oriente, admoeste, diz, olha, padre, tá feio isso, hein? Agora, não é ficar fazendo escândalo público, como de fato ele fez, porque, claro, primeiramente, tudo bem, eu acho que talvez certas coisas poderiam ter colocadas a público, tá? Certas coisas da CNBB que estavam erradas, etc. Mas da feita que o cara começou a fazer disso uma indústria, e depois criou um filme aí, que nem saiu diga-se passagem que não se sabe nem onde é que tá o dinheiro, tá?
Ou então, por exemplo, uma vez eu vi um teaser do Bernardo Kister que me deu raiva, quando ele estava se confessando e estava falando mal da igreja. E depois o padre fugiu dele. Espera lá, quem é que você pensa que é para você achar que um padre tem medo de você? Tem medo da sua confissão? E que merda é essa de confissão? Essa que você confessa o pecado dos outros, não confessa os seus pecados. Aí eu fiquei assim, não, pera lá, isso é uma sacanagem, não, isso é palhaçada. E não deu outra, cara. Agora que esse pessoal da chamada mídia da direita bolsonarista aí está alinhada com todas as cagadas do Bolsonaro, todas as canarias do Bolsonaro, então vale sacrificar a verdade, vale sacrificar a igreja, vale sacrificar moralidades, vale sacrificar a dignidade, em favor do quê? Aí eu pergunto, o que está por trás disso? Será que não é muito dinheiro aí? Será que não é muito status? Ah, sou amiguinho do presidente Bolsonaro? Com todo respeito, que se foda o presidente Bolsonaro. Filha da puta. Eu fico puto com isso. Eu acho que é triste pensar que o Bernardo Kister seja representante da igreja, porque da igreja eu não sei se ele é representante, não. Eu acho que acho que ele acredita nisso e algumas pessoas acreditam nisso. Mas eu mesmo não acredito como representante, não. Eu acho que ele é representante. Ele é teologia da libertação da direita. Do ego, é teologia da libertação da direita. Entendeu? Eu acho que ele representa a si próprio e tudo que ele puder fazer uso para se fortalecer, ele vai fazer, desde aspectos religiosos, políticos e filosóficos, tudo ele vai fazer como ferramenta para autopromoção. Grande parte desses grupos, infelizmente, o que está acontecendo? O que está acontecendo desses grupos? Você vê, por exemplo, Terça Livre. Terça Livre foi um canal que, de certa forma, eu cheguei a participar como convidado em alguns pontos, né? Principalmente com o Rodolfo Loreto. Né? O Rodolfo Loreto era uma pessoa muito próxima de mim. Aliás, muita gente desse meio era próxima de mim. E depois, claro, quando realmente mudou os ares, quer dizer, mudam também as amizades. Então, eles começaram a ver que não eram muito meus amigos. Né? Então, eu trabalhei com o Terça Livre. E o que é o Terça Livre hoje? É o 247 do Bolsonaro lá. Uma assessoria de imprensa. É uma assessoria de imprensa. Uma assessoria de imprensa informal. E assim, eu não vejo. Vamos analisar uma coisa assim, de uma forma bem sincera. Eu não vejo problema em si mesmo você defender uma bandeira, tá? Se você cria, digamos assim, olha, nós somos um canal conservador, nós somos defensores do Bolsonaro mesmo, nós somos assessores de imprensa do Bolsonaro, seria mais honesto. Não sou contra isso. Eu acho que está assumindo uma posição política e está esclarecendo as pessoas sobre a sua posição política. O problema, no meu entender, desse pessoal, é a trapaça e a desinformação. Acho que isso é o pecado mais grave. Veja, por exemplo, o caso do Nando Moura. Muita gente já comentou comigo, já comentou aí, dizendo, tu tá puxando o saco do Nando porque tu quer ganhar view. Cara, eu já perdi mais de 3 mil views. E nunca pedi nada ao Nando Moura. E nem vou pedir. O Nando Moura, não tem nada contra pessoalmente dele, mas, por exemplo, certas coisas que o Nando Moura tá falando são falsas. Se o Nando Moura disser, por exemplo, que 2 mais 2 é 4, eu vou negar isso. Agora, por exemplo, esse pessoal fez uma campanha sórdida contra o cara, pô, falando da vida pessoal do cara, introduzindo coisas aí, fazendo insinuações maldosas sobre a vida privada do cara. São covardes, eles são covardes, a verdade é essa. Então, são covardes. Esse pessoal. Ora, eu sei de podre de muita gente desse meio, mas nunca falei em público isso. Nunca falei e nunca vou falar, tá? Então, eu acho de uma baixeza... Sim, eu sei, eu conheço esse pessoal, mas eu não vou falar essas coisas não interessam a ninguém. Não interessa a ninguém se você é assim, assado, cozido na sua vida pessoal, isso não interessa. O que interessa é a sua vida pública. Tá? As minhas críticas a certas pessoas são críticas públicas sobre pessoas públicas e sobre conceitos que são públicos. Não me interessa a vida privada do cara, não me interessa se o cara é bicha, se o cara pegou 3 mulheres num bar. Não me interessa, isso é tudo besteira. Tá? Isso aí é uma coisa da intimidade da pessoa, ele que vai se confessar com o padre e toma vergonha na cara. Se ele for católico, obviamente. Mas, agora, se, por exemplo, nas questões públicas, quando ele se posiciona em coisas que afrontam o senso elementar da moralidade, como, por exemplo, agora, você tocou na questão do Roberto Jefferson. Quer dizer, até ontem, o cara era o mensaleiro do PT. Agora o mensaleiro do PT... É o maior vagabundo da história política do Brasil. Olha, vamos ser bem sinceros, a gente tem que reconhecer que o Bernardo Kister tem razão. O Roberto Jefferson é um canalha elegante. Isso é verdade. Eu concordo com ele.
canalha elegante, não, porque ele tem, se você vê o Roberto Jefferson, ele tem uma fala típica de quem está falando no tribunal do júri, porque parece que ele é criminalista. Então ele fala assim, uma fala eloquente, elegante, mas é um pilantra. Olha, e sabe o que é o mais assustador? Eu estava vendo a Jovem Pan, que a Jovem Pan é a Jovem Pano, né? Que passa pano. Também é outra assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa. E o Roberto Jefferson estava falando sobre a questão da intervenção militar. Olha só que pilantragem, né? O cara até ontem estava na cadeia por causa dos petistas lá, e tá com esse papo de intervenção militar constitucional. Ele, como muito esperto que é, muito inteligente que é, ele, claro, ele sabe que a manada bolsonarista adora esse discurso. Então, o que acontece? Ele falando sobre como é que é? Sobre a intervenção militar que está no artigo 142 da Constituição e que o Exército Brasileiro era o poder moderador. Aí, o quê? Deixa eu coçar aqui minha orelha aqui, tirar cera, para ver se realmente foi isso que eu ouvi. É claro que um pilantra desse que sabe direito, ele sabe que isso não existe poder moderador do Exército. Tá? Porque o poder moderador, e a gente tem que entender o que é o poder moderador na época do Império, ele pressupõe um poder acima de outros poderes, inclusive do poder o poder republicano. Já estou acabando, 6 minutos já acaba, tá? O poder republicano, fecha a porta. O poder republicano. Então, claro, se o Exército Brasileiro pode dar um golpe no STF, pode dar um golpe no Congresso, pode dar um golpe no presidente da República, já que é o poder moderador, então o poder acima. Mas só que a gente sabe que isso aí é discurso de político safado que não tem concatenação lógica. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em guardar manada. Ele está preocupado em iludir. A verdade é essa, é iludir. Ele viu na fraqueza momentânea política do presidente Jair Bolsonaro, que está fraco politicamente, ele viu a oportunidade de ressurgir politicamente ele mesmo. Então, pegou aí um momento perfeito de uma grande massa de retardados, loucos por novos ídolos, e fez o discurso aprazível para todos eles e conquistou todo mundo. Safado também, pilantra. Porque o Bolsonaro foi o seguinte, eu acho que você pode até me acompanhar nos vídeos, que desde o começo dos meus vídeos eu estava falando dos problemas do governo, né? Que o governo causou problema desde a época do Bibiano, e aí olha lá. E eu até comentei sobre a possibilidade do governo de negociar com o Centrão, porque negociar com o Centrão tem que negociar, de alguma forma tem. Mas uma coisa é negociar nos seus termos e outra coisa é negociar nos termos do Centrão, tá? Então eu falava o seguinte, olha, pera lá, isso eu falando em março, né? E isso porque esses mesmos caras que agora estão puxando o saco do Centrão dizem que o Centrão é corrupto, safado, não tem que negociar, fecha tudo, não sei o quê. Eu falava o seguinte, olha, sabe o que tem que fazer? É o seguinte, a vida parlamentar é uma vida que tem uma tática, ela é uma estratégia, né? Uma estratégia de um jogo de xadrez. Você tem um tabuleiro, você tem Rodrigo Maia, você tem Alcolumbre, sabe que não valem nada, mas você vai ter que negociar com esse pessoal. Só que você também tem uma carta na mesa, você tem a maioria do Congresso, você tem uma popularidade altíssima, você tem Sérgio Moro no Ministério da Justiça, você tem a Polícia Federal, você tem várias coisas. Claro que você não vai usar a Polícia Federal para perseguir ninguém, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo apenas que você tem uma bandeira política de moralização que você poderia aproveitar se você usasse, por exemplo, aquelas estruturas que você tinha na mão. Claro que, tudo bem, não quer dizer que você tendo maioria parlamentar que você está com uma maioria de santos ou de virtuosos. Claro que não, você vai ter que negociar com esses caras, você vai ter que sentar com esses caras, você vai ter gente suja para você negociar. Só que você tem que fazer o seguinte, você tem que fazer dentro dos seus próprios termos e saber ter uma tática para usar com esses termos. E saber em que ponto você transige e em que ponto você não transige. Esses caras tem limite. Você tem que ter limite. Claro, não, eu não acredito nessa ideia de que a política é sempre o mal. Não, eu acho que pode se fazer algo diferente. Mas na minha convicção atual, eu penso que o Bolsonaro não fez nada diferente, porque no fundo ele não é diferente. Essa que é a verdade. Ele pegou uma bandeira, ele foi alçado, talvez de uma forma que talvez ele nem esperasse, ou seja, por uma tendência de moralização da sociedade brasileira que foi motivada pela Lava Jato, pela Operação Lava Jato, pelo Sérgio Moro, pelo Dallagnol, pela Polícia Federal, pela Procuradoria, pela Justiça, etc. E ele acabou sendo promovido a isso. Só que ele não tem habilidade política para isso. Ele não tem habilidade, né? E eu acho que ele não tem cacife moral para isso. É isso que está sendo revelado agora. Né? E desde tempo inicial, eles criaram uma verdadeira indústria de destruição de reputações alheias. Né? Inclusive, eu, por exemplo, sofri isso de alguma forma. Aliás, mas eu não importo, isso é besteira. Isso aí, as palavras dele não valem nada para mim. E, ao mesmo tempo, claro, a destruição das dissidências na internet. E, infelizmente,
Da mesma forma que eu testemunhei uma época em que muita gente acreditava no Lula, tem muita gente que acredita no Bolsonaro, né? E é espantoso, porque, poxa, pera lá, você já teve tanto político merda na presidência, você teve Lula, teve Dilma, você teve tanta gente. O Fernando Henrique ainda era um pouquinho melhorzinho, digamos assim, mas também tinha suas cagadas e tudo, né? Mas, porra, tanta merda ainda você acredita no político, porra. Não tem. Não, porque esse pessoal age. Essa coisa do Bolsonaro como uma antítese do PT, não, pera lá. O cara tá criando todas as estruturas para fuder tudo aquilo que praticamente, de alguma forma, nós tivemos como carta na mesa. Ou seja, a Lava Jato, a legislação conquistas recentes, né? Algumas conquistas recentes que nós tivemos, né? Sim, nós tivemos certos ganhos. Eu acho que a moralização, nesse sentido, deu, digamos assim, uma radiografia do que é a classe política brasileira. E também é uma radiografia da degeneração da democracia. Porque, na verdade, eu acho que existe uma certa perversão na democracia brasileira, no que diz respeito a uma oligarquia que trata o povo como gado mesmo. Olha, eu vou dizer uma coisa, nem a aristocracia francesa do século XVIII tratava o povo assim. Olha que havia inúmeras injustiças aparentes e tudo, mas pelo menos os aristocratas franceses eram pessoas um pouquinho mais dignas do que essa classe política brasileira. E eu falo isso, olha, nós podemos pegar o caso da pandemia. A pandemia é um exemplo elucidativo disso, né? Eu acho que eu poderia parafrasear Albert Camus, que escreveu aquele livro A Peste, e é um livro que até aconselho a você ler, que muita gente lê, porque você vai ficar assustado, porque quando você lê o livro, é o que a gente está vivendo, e é um romance, diga-se de passagem. Que, digamos que a epidemia revela o pior de nós. Eu acho que essa situação da pandemia revelou o pior que é do país. Parece que quem está à frente é o Czar Nicolau, quem está à frente do país. E o Rasputin da Virgínia, né, também. Né? Mas olha que o Czar Nicolau até certo ponto era um homem virtuoso, viu? O Nicolau II, ele tinha um grande pecado, ele não era um político, ele era um pai de família. Esse é o problema dele, por isso que ele foi fuzilado. Como Luís XVI da França, lá na Revolução Francesa, foi a mesma coisa, o cara não tinha time para política. Mas o Bolsonaro, ele é um sujeito que eu acho que ele tem um desequilíbrio emocional tenebroso. Porque, por exemplo, a questão da pandemia revelou o pior de nós. O pior não somente do Bolsonaro, naturalmente, tá? Você tem o pior dos estados, quer dizer, gente roubando dinheiro quando uma porrada de gente tá morrendo no hospital. Meu. Politizando uma catástrofe, né? Estão politizando uma catástrofe. Veja, eu acho até que os governadores, por uma questão de sobrevivência, eles apelaram à questão da quarentena, etc., que eram até bem desnecessários. Com todos os problemas da corrupção, com todos os problemas de desvios de verbas, enfim, com essas coisas horrorosas que nós vemos hoje. Mas a posição do Bolsonaro com relação a isso foi uma das mais vergonhosas que eu já vi na história brasileira. E eu falo isso porque, por exemplo, um presidente da República que tivesse preocupado com a população, e detalhe, ele foi até meio burro nesse aspecto, acho que ele foi muito burro. Porque se ele chegasse e disse, olha, eu vim aqui, olha, vamos liderar a nação para combater essa pandemia, não sei o quê, vamos fazer isso aqui, vamos colaborar com os estados, não sei o quê. Veja, mesmo que ele tivesse briga com certos estados, porque a política é um pouco disso, né? Ele podia ganhar um capital político. Um capital político dizendo assim, ó, estou preocupado com a população. Não, ele fez justamente o contrário, ele mandou um foda-se. Porque, cara, querendo ou não, quase 80 mil mortes em 3 meses, e o pessoal acha que isso é brincadeira. Isso é mais do que a violência do Brasil em um ano, meu. Exato. Aí o pessoal fica falando, não, é porque... Número esse da violência do Brasil em um ano que ele usou na sua campanha para se eleger. Né? Que ele dizia, é um absurdo que morram quase 70 mil brasileiros por ano vítimas de violência, agora já morreram 80 mil em 3 meses. Eu pergunto, qual foi a política do governo federal, por exemplo, com relação à pandemia? O que um governo federal podia fazer? Vamos reunir os estados para fazer uma política única, né? Com o Ministério da Saúde, para que a gente faça uma coordenação com relação à quarentena, para que não haja esses desvios, por exemplo, de epidemia explodindo aqui e outra diminuindo lá. Vamos fazer tudo de uma vez. O Mandetta deixou bem encaminhado, né? Ele teve uma abordagem científica técnica muito boa. Muito boa. Mas ele tinha, olha, o Ministério da Saúde tinha pessoas muito técnicas. Esse cara demitiu todo mundo, porra, e botou só milico que não entende porra nenhuma. Então, por exemplo, o Mandetta é um político, tá? E como tal, ele tem seus vícios, evidentemente. Ele tem um histórico, naturalmente, que alguns pontos são bastante nebulosos. Ele é o filho da puta como político. Agora, ele enquanto técnico, muito competente. Sim. Quando a gente vai avaliar o ministro da Saúde, a gente tem que avaliar com o técnico. Ele estava dando popularidade pro Bolsonaro, cara. Mas sabe o que é o problema do Bolsonaro, da família Bolsonaro? É que a família Bolsonaro é um deus ciumento.
sabe? Eles querem só o culto para eles, tá? Eles só querem para eles. Então, o que aconteceu? Teve o Mandetta. Mandetta seguindo a palavra dos técnicos, né? E que, na verdade, é uma tendência mundial. A tendência mundial é que a quarentena foi utilizada e que, de certa forma, teve resultados na diminuição da pandemia. Até porque, como é uma pandemia virótica, o vírus se espalha a partir do contato humano. Isso é uma questão óbvia, é questão de ciência. Única e exclusivamente, porque é um ser que, não, por si só, ele não tem vida. Ele depende do hospedeiro. Claro que se a pessoa tocar em certas coisas, você tem que fazer limpeza, tomar banho, essas coisas, por causa do quê? Porque ele pode se propagar no ar, pode se propagar nas coisas, né? Ele é uma mina terrestre te esperando ali. Mas a aglomeração, de fato, é um dos maiores, por assim dizer, fatores de contaminação. O que ele deve ter feito? Deve ter feito como, de fato, seguiram os governos responsáveis. Né? Vamos se preocupar com a saúde, vamos colocar isso, fazer campanhas nacionais. Alguém viu uma propaganda nacional? Olha, use máscara, compre gel, né? Pelo contrário. Pelo contrário, o cara estimulando que as pessoas se contaminassem em massa. Você vai. Aí o pessoal fica com esse papo. Olha, cara, hoje em dia, quando nós percebemos que o Brasil hoje em dia discute o sexo dos anjos, porque é isso que está acontecendo, né? É o sexo dos anjos, porque se você fica discutindo se máscara é eficiente ou não, então você está dizendo, sei lá, que o médico que faz uma cirurgia é um palhaço, né? Que ele deve estar usando máscara, porque não resolve porra nenhuma, né? ou então, sei lá, que álcool não desinfeta as suas mãos. Isso tá bom, então é uma idiotice, é uma subversão da realidade que já é comprovado científica. Eles subvertem algo que é real e concreto para caber numa narrativa errada que o governo emplacou. Sim. E tem a hidroxicloroquina, obviamente, porque, veja, o problema da cloroquina, e isso nós temos que ver vários estudos científicos, é que os resultados são inconclusivos. Não existe resultado. E as pesquisas que nós chamamos de randomizadas, ou seja, aquelas pesquisas em loco mesmo, que você separa o tipo de pessoa que vai tomar aquele remédio, você dá o efeito placebo para uma pessoa e outro não. Veja, grande parte dos estudos randomizados sobre o assunto, pelo menos os que, com todos os defeitos metodológicos, não deram absolutamente nada. Tá? Claro, eu não estou dizendo aqui que se você vai dizer assim, olha, pegou Covid-19, não vai tomar cloroquina. Não vou dizer isso. Tá? A gente não sabe o poder do remédio. Não se pode afirmar nem que sim, nem que não, nesse momento. A princípio, não. Tá? Agora, você querer vender a ideia de que a cloroquina é um milagre para todo mundo, aí você pode sair e no pancadão do funk, você pode ir na praia lá se miscuir. Olha, isso é de uma irresponsabilidade extrema, porque na prática o que vai acontecer? Vai acontecer uma explosão pandêmica, uma explosão, os hospitais vão explodir, o sistema funerário vão explodir, como de fato aconteceu aqui no Pará, pelo menos no Pará houve de fato um colapso momentâneo, parece que está diminuindo agora, tá? Felizmente, tá? Porque eu acho que uma boa parte da população se contaminou em massa mesmo, não sei, né? Também isso é uma teoria minha, tá? Mas mesmo assim, houve um número de mortos altíssimo, nós fomos, aqui no Pará, nós chegamos a praticamente 10% das mortes nacionais, pô. Isso é muito alto. É muito alto. 10% das mortes nacionais. E isso, claro, e veja que a pandemia não acabou, ela só amenizou, mas ela pode voltar, a gente não sabe. Então, como a gente devia ter feito isso? De forma responsável. Agora não, você tem, primeiro, esses formadores de opinião, ou deformadores de opinião, dizendo que a pandemia não existe, a pandemia é invenção do globalismo, a pandemia é invenção da China, a pandemia é invenção do raio da puta que pariu, não existe pandemia, a pandemia chinesa ela não existe ao mesmo tempo, e para curar uma pandemia que não existe, é hidroxicloroquina, o remédio milagroso da macumba da preta Godomingas, tá? Então, do pai de santo Bolsonaro. Então, quer dizer, é uma palhaçada isso aí que aconteceu. E realmente não dá para apoiar mais um governo desse gênero. Um governo completamente iníquo, imoral, mentiroso, tá? Que não tem respeito pela saúde da população. Que simplesmente pensou mais na salvação dos dados econômicos do que propriamente da população. Claro que nós não vamos negar naturalmente que a economia é importante, tá? Mas tem que saber conciliar economia e segurança. Não é ficar negando que a pandemia existe e que agora ninguém vai morrer de pandemia. Não é isso que funciona. Vamos fazer assim, vamos conciliar as coisas. Nós temos um desafio. O desafio é o quê? Combater uma doença. Como nós vamos fazer as medidas profiláticas para combater a doença? De uma forma séria. Vamos conciliar isso com a nossa rotina. Como conciliar isso com a nossa rotina? Nunca houve esse questionamento.